Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à edição número 41 do Informe USP São Carlos, o videocast que apresenta o que acontece na universidade e mostra como essas ações se conectam com a sociedade. E a gente fala diretamente aqui do estúdio do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação da USP São Carlos. E aproveitamos para lembrar, agora temos um novo dia e horário. Toda sexta-feira, às 8 da noite, tem episódio inédito por aqui no YouTube, hein? Mas não se preocupe, o conteúdo completo fica disponível no canal para você assistir quando for mais conveniente para você, tá? E claro, queremos contar com a sua participação. Por favor, tem algum tema que você gostaria de ver por aqui, de repente? Escreva nos comentários. Sugestões, claro, são muito bem-vindas. Então, a sua ideia pode valer um Informe USP, hein? Bacana. Não se esqueça de se inscrever também, ativar o sininho para receber os avisos de novos episódios e se achar o conteúdo relevante, compartilhe com quem também possa se interessar, por favor. Acompanhe também os trechos exclusivos do programa nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, TikTok, X e no Threads também. Nosso objetivo, é claro, trazer a USP cada vez mais perto de você. E agora, fique por dentro das dicas e oportunidades que a universidade oferece para quem quer se atualizar e acompanhar de perto tudo o que está acontecendo por aqui. Estão abertas até o dia 30 de maio as inscrições para a edição 2025 do Prêmio Professor Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon. O prêmio reconhece a melhor tese de doutorado na área de matemática defendida em programas de pós-graduação reconhecidos pelo MEC em 2024, com base nos critérios de originalidade e qualidade. Realizada pelo ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática, a premiação oferece uma quantia de R$ 3.100 ao vencedor. Saiba como se inscrever em icmc.usp.br, que está na tela aí para você. E estão abertas até o dia 11 de junho, ou melhor, 11 de julho, as inscrições para quem quer pedir redução ou isenção da taxa de inscrição para o concurso vestibular da FUVEST, Fundação Universitária para o Vestibular. O prazo para inscrições da FUVEST 2026 vai ser de 18 de agosto a 7 de outubro. A primeira fase do vestibular vai ser em 23 de novembro e a segunda fase acontece nos dias 14 e 15 de dezembro de 2025. Para consultar os critérios para os pedidos de isenção ou redução de taxa de inscrição, acesse fuvest.br. E que você continue por aqui, por favor, porque na sequência vamos embarcar numa viagem pela memória da arquitetura. Legal, né? Não saia daí. Pois é, né? Eu falei que vamos viajar pela memória, pela arquitetura, e é exatamente o que vai acontecer. É tudo sobre um livro que está aqui nas minhas mãos, e eu vou puxar aqui do Rodrigo. Ó, este livro aqui, tá? 140 anos da Estação Ferroviária de São Carlos, História e Arquitetura. Olha que livro lindo, gente, olha. Bacana, né? Fala sério. Ele foi criado num esforço conjunto entre a Fundação Pro Memória de São Carlos, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos e a Sapienza Università de Roma. Não sei falar italiano, mas acho que é isso, né? É, professora? A professora está aqui na minha frente. E para nos contar tudo sobre a construção desta obra, claro que a gente tem convidados muito especiais por aqui, né? Dois dos organizadores, a professora doutora Simone Helena Tanoui. Tanoui? Sim mesmo, Visioli, do IAL, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos e presidente da Comissão de Cultura e Extensão também do IAL. E a gente tem também o Rodrigo Peron de Santiago aqui com a gente, arquiteto, urbanista, pesquisador, pós-doutorando do IAL. Você tem, né, professor? Você viu que eu corrigi tudo direitinho. Chefe da Divisão de Preservação do Patrimônio Cultural da Fundação Pro Memória de São Carlos e
ex-presidente, esse foi ele que corrigiu, do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental, correto? Correto. Obrigada, Rodrigo, por estarem por aqui. Obrigado, você Cláudia, também. Pelo convite. E eu tenho certeza que o professor Alfonso Hipólito, da Universidade de Roma, que também é um dos organizadores do livro, vai ficar muito feliz depois, né, em acompanhar nosso bate-papo aqui no YouTube, porque é claro que seus colegas vão compartilhar o link com ele, né? Não vai? Óbvio. Com certeza. Então vamos nessa, ó. A primeira pergunta é a básica, né? Como que surgiu a iniciativa de comemorar os 140 anos da Estação Ferroviária de São Carlos com essa obra? Essa obra, a gente pode dizer que ela começa lá em 2021 ainda. Eu estudei aqui na USP, né? Fiz a minha graduação, enfim, meu mestrado, doutorado também. E depois eu ingressei lá na Fundação Pro Memória, passei num concurso lá, tem muito a ver com o meu mestrado na época. Eu fiz um mestrado que ele tentava unir tecnologia com essa questão do patrimônio, né? Preservação do patrimônio. E eu acabei tomando contato com algumas pesquisas e algumas iniciativas de preservação e de registro do patrimônio aqui de São Carlos, que a professora Simone estava fazendo. Né? A gente trabalhando lá na Fundação Pro Memória, né? Também olhando para esse patrimônio da cidade, que é uma instituição que tem essa função aqui em São Carlos, né? Que muito até importante, eu diria. Pois é, a gente já está com 32 anos de atuação. E a professora Simone com essa pesquisa fantástica de registro desse patrimônio local, a partir de tecnologias bastante avançadas, assim. E aí eu me perguntei, por que não entrar em contato com a professora Simone, né? Então foi a partir daí que a gente começou, né, Simone, a conversar a respeito. Que bacana. Não, foi esse livro, na verdade, nasce como um filho, né? Pois é. Todo livro é por aí, né? Literalmente um filho, porque ele tem a fase do namoro dos pais, ele tem a fase da gestação e finalmente ele está aqui. Então, assim, ele é um livro feito com o apoio de muita gente, sem isso não seria possível. Você citou 3 instituições, mas ela tem muita gente. Eu vi, eu folhei o livro. Em cada uma das instituições. Mas antes de falar do livro propriamente dito, eu acho que é importante pontuar os acordos. A USP, ela tem muitos acordos nacionais e internacionais. Então, nós temos um acordo com a Fundação Pro Memória de São Carlos, que foi assinado agora entre o Rodrigo e eu há 2 anos, 3 anos atrás. Sim. Já trabalhávamos há décadas, mas nunca houve um acordo formal. Então nós assinamos, formalizamos. E em 22 a gente formaliza um acordo do IAL, né, Arquitetura da USP de São Carlos, com a Sapienza de Roma, para documentar o patrimônio histórico de São Carlos. Então, é um namoro muito bem-vindo, que deu em casamento e um filho, que bonitinho, né? Sim. Que bom, né? Que bom. Então, assim, e outra coisa que eu queria pontuar todo livro, toda informação, ela tem que ser para alguém. E aí, nós temos aqui um livro que eu, como sou o presidente da Cultura e Extensão, fico muito feliz de dividir com a sociedade de São Carlos. Tá? Então, essa é uma gratificação não só do docente, da fundação, de quem trabalha, é a comunicação e a divulgação do patrimônio com a sociedade. Então, assim, são coisas que a gente gostaria de pontuar antes de entrar propriamente no conteúdo. São essas questões que envolvem, né, Rodrigo? O Rodrigo é um pós-doc, já tem a formação necessária para tudo isso. Professor Alfonso traz para o Brasil, em 2022, uma tecnologia que até então, no IAUSP, nós havíamos tido 2 visitas internacionais de Ferrari e de Milano, mas sem muito aprofundamento, sem muita aplicação prática de fato. Então, é a 3ª vez que uma universidade internacional vem, e dessa vez ela vem para ficar. Ela nos ensina, nos capacita, profissionaliza para fazer essa documentação que a gente vai... Eles têm esse foco aqui no IAL, né? Bacana isso, hein? Os italianos gostam muito do Brasil, né? Da formação histórica também. A gente tem essa herança, né, arquitetônica aqui, herança
das famílias, enfim, né? A imigração. Tem muito a ver com... imigração italiana. Imigração, pois é. Tem muito a ver com esse livro. Visioli. Tem Visioli. Pois é. Então acho que tudo casou. E a gente tinha... Aí, 22, a gente fez uma reunião, né? E a gente lembrou que dali alguns anos, uns 2 anos, a gente teria essa data redonda, né? 140 anos do edifício, né? Então, eu acho que reuniu, essa ideia foi surgindo a partir dessas conversas, né? Dessa data também estabelecida, né? Porque não é de um dia para a noite que se faz uma publicação, né? E uma publicação, vamos dizer assim, complexa, como a gente gostaria, né? Tanto um livro comemorativo, como um livro também que é aberto para... Ele tem ele tá também voltado para a comunidade acadêmica de São Carlos, né? Então, isso que foi importante também. Essa foi uma das questões. Então, assim, cortando aqui, ela falou que a gente pode jogar bola. Por favor. Né? Vamos jogar bola aqui e marcar gol. É um livro que o Rodrigo já havia escrito um livro, Ferro a Vapor. Né? Você já tem então um livro. Mas é um livro mais voltado para a sociedade são-carlense. É um livro público em geral. Está lá à venda, na Fundação Não que esse não seja também, porque a gente tem muitos curiosos, né? A diferença nós ampliamos o foco. Então, o livro ele tem um público que é o mesmo público do Ferro a Vapor, é um público que ama a história de São Carlos, ama reviver as memórias, né? Vai ficar entusiasmado em ver. Aqui a gente tem fotos, olha lá, vou mostrar aqui, vamos ver se a gente pega fotos históricas, ali o nosso... então tem fotos históricas. Esse é um livro que conta. Quando começou. Conta. Desde quando começa, chega a ferrovia, né? Então, até a gente focalizar no prédio. Essa né, parte é a parte da Fundação Pro Memória, que ela já trabalha com isso. Ela tem mais de 10 mil fotos. Então ela tem um acervo... 40 mil foi fotos. Que a Aline me corrigiu. 40 mil fotos. É muita coisa. Então, assim, ela está lá aberta para o público em geral. E esse livro a gente... com o apoio da universidade e da fundação e de um conhecimento trazido por uma universidade italiana, pelo professor Alfonso, a gente fala, por que não também ser um livro para profissionais de arquitetura e engenharia e para estudantes? Então, metade do livro, ele traz a nostalgia, a memória, o patrimônio cultural, né? Esse patrimônio local aqui, né? Que as pessoas se reconhecem muito, né? Essa coisa da ferrovia, da estação. Eu acho que você pegar um livro desse, muito das pessoas que viveram em outras épocas também vão sentir assim parte, né? Sim. Parte do livro até. A parte do livro. E sem o apoio dos dois, que a gente não pode deixar de comentar, foi na gestão da direção do IAUSP do professor José Gilbert Lancha e da presidente... Da Maria Isabel. Maria Isabel, que também confiou no nosso trabalho, né? Ela deu todas as... vamos dizer, os caminhos para a gente poder, abriu esses caminhos para a gente poder estabelecer esses acordos também, porque eu sou um pós-doutorando, mas se eu não tivesse também esse apoio da instituição, a gente não teria conseguido, né? E a Simone, uma coisa que é interessante a gente também destacar, acho que talvez central, ela depois se torna a minha supervisora de pós-doutorado, no começo não era. E aí a gente foi, né, aí estreitou ainda mais as relações, né? E os objetivos acabaram ficando mais ali. Então a gente amarrou, fortalecidos. Né? Fortalecemos toda essa... Historicamente, a gente tem o café. Então, aí eu não sou professora de história, você vai até poder completar mais, mas assim, entrando um pouquinho no livro, a gente tem a história do café muito presente aqui no interior do estado de São Paulo. E as ferrovias, elas fizeram parte desse transporte, né, de carga e de pessoas. Né? Hoje é de carga. Hoje é carga só. Hoje é só transporte de carga. E várias estações ou estações menores de paradas, elas estão bastante degradadas. Tem algumas já em ruínas, né? A gente tem algumas que já mudaram seu uso. E essa é uma que continua ainda presente, restaurada, bem conservada, com a Fundação Pro Memória inserida no seu espaço. Né? Esse prédio é interessante porque, né, ele era o saguão, a gente gosta sempre de destacar isso. O saguão, ele era a porta de entrada aqui para São Carlos, né? Até, vamos dizer assim, até os anos 60. Era o principal meio de você chegar na cidade de São Carlos.
E acho que daí que vem esse carinho das pessoas. Sim, porque muitos por esse utilizaram, prédio, né? A gente tá lá diariamente, a gente vê muitos aposentados levando o netinho lá, então tem muito esse apelo orgulho para eles, emocional. né? Levá-los lá para pois falar, passei por aqui, mas na época ainda que tinha o trem, sim. que a gente tomava desse aqui em São Carlos. Então, tudo isso a gente tentou trazer para o livro, assim, e também recuperar informações que a gente não tinha mais, né? Essa questão da utilização dessas tecnologias de documentação, a partir do escaneamento, a partir de fotogrametria, a gente acabou produzindo algumas informações, desenhos que a gente não tinha mais. Por exemplo, o desenho original da estação, isso se perdeu, né? E a gente conseguiu produzir, a partir dessa utilização do scanner, enfim, esses desenhos. Que bom que essa tecnologia ajuda nessa hora, não? E como a estação se encontra hoje, né? Fiel que se encontra hoje. Então, essa parte, a parte mais acadêmica, sim. Vamos explicar para quem tá lá, ó. Senão a pessoa falou, já falamos o dois. Que é esse scanner? Já falamos dois termos, talvez ficou um pouco. Aqui no campus da USP nós somos o único instituto que adquirimos um equipamento que é muito caro. Então ele tem um valor alto por envolver uma alta tecnologia. Então a gente é o primeiro a começar a fazer esse escaneamento a laser sem contratação de terceiro. Existe no Brasil várias empresas prestando serviço, mas aqui a gente começa nesse livro a documentar com esse equipamento que faz um escaneamento, igual radiografia, mas é a laser. A luzinha bate no edifício e volta. Aí computa-se a velocidade. Pronto. Caramba. Simplificando é isso. Só que são milhões. E 3D também. Mas é lógico, para fazer só esse bate e volta tem que ser uma tecnologia e tanto, né? Sim. Então, assim, a luzinha bate ali naquele cantinho, volta e prontinho. Só que ela faz milhões de luzinhas ao mesmo tempo, então ela consegue pegar toda o ambiente. O Rodrigo, na ocasião desse livro, ele encontra, olha que raridade, ó, vou até pedir para pôr aqui, ó, essa plantinha, se não a primeira, porque nós temos uma outra de 1908, mas ela não é planta da estação. Não, essa é uma planta já dos anos 70. 1970. 78. Mais nova, nem tanto. Mais nova, entre aspas, né? Só que ela é um dos poucos documentos que nós achamos do edifício. Que estava registrado. Registrado. A gente tem muita planta, que sem nome, sem data, mas aí não podia levar em consideração. Você não pode exatamente quem fez, quem não fez, se fez certo, se fez errado. Então, essa nós estamos considerando nesse livro como sendo a primeira documentação oficial do edifício, correto? Vai me corrigir. Lembrando que o edifício é de 1884, né? Ou seja, o livro ele foi publicado no final do ano passado, né? E a gente lançou esse ano, mas, né? Então, por isso 140 anos. Só que esses primeiros desenhos, os primeiros projetos se perdeu no tempo, né? Inclusive, ela foi construída pela uma empresa ferroviária, a Rio Clarense. A Rio Clarense ela teve uma vida muito curta. Depois ela foi encampada por uma empresa inglesa. Depois sim, a Companhia Paulista. A Companhia Paulista faz uma reforma em 1908, né? Só que também não temos... Que é a data que está lá que é a data que está no prédio. Que muita gente pergunta, mas 140 anos, mas tá escrito em 1908 lá? Que foi a reforma. Mas foi essa reforma estilística essa reforma estilística que a gente diz, né? Que deu essa cara ao prédio, né? Ele reforça essa linguagem eclética do prédio, né? Com esses ornamentos, enfim. Então, mas mesmo essa de 1908, que também já faz muito tempo, ela se perdeu, né? Então a gente não tinha... É porque foi passando de mão em mão, de repente não se sabe quem fez o quê, se alguém guardou ou não. Pois é, e depois aí a gente teve a FEPASA é 1971, e aí que a planta que a gente tem aqui é da FEPASA. E a gente acha, deve lembrar, na época que a gente está fazendo o livro. Na época que a gente estava fazendo esse material livro, não está disponibilizado, não estava. Então foi ele achou no momento do livro. Que pesquisa foi essa? Então foi algo meio sem querer até. A gente estava procurando algumas coisas e acabou... Quando tem que ser, né? Tem muita coisa que ainda está sendo digitalizado lá na Fundação Promemória, né? Também muitas fotos. Então a gente tem um acervo muito grande. Porque para preservar de verdade, se digitalizar, fica... e esse trabalho está
sendo muito mais feito organizado, também. né? E muitas dessas fotos estão presentes aqui no livro também, sabe? Então aqui, olha, eu vou até falar de novo, eu vou pedir ajuda Pro ali, ó. Júnior. Olha, Olha lá, Júnior. Júnior, isso aqui, ó, que a gente queria mostrar, isso é que bem legal. nós estamos falando de nuvem de pontos. Olha lá, vamos lá explicar. O que é isso? O que é Olha isso, lá, a minha Cláudia gente? já fez um olho desse tamanho. A gente já explicou que o scanner vai lá, bate a luz e volta. Ele registra em diversas formas. Isso é um deles, são pontinhos. Então, entendi. esses pontinhos aqui que ele deu um zoom super zoom aqui, ó. Esses são pontinhos, não é uma foto. Coisa, né? Você olhando de longe parece foto, mas não. Parece foto, né? São pontinhos, olha lá. Mas são Agora pegou bem. pontinhos de laser scanner. Então, essa distância, ela é correta. O laser não mente. Então, nós temos aqui uma maquete cujas medidas são reais. É o que a gente costuma dizer, a parede está torta, ela vai ser registrada torta. Se ela está trincada, não tem como maquiar. Não tem como maquiar. Não. Então, esse é uma nova forma de documentação que vem sendo feita para o patrimônio histórico. Na Sapienza, é desde 2000. 2000 eles já começaram lá, Roma está todinha mapeada, inteira, Coliseu, tudo. Eles preservam cada pedrinha, com né, essa que acham tecnologia. A gente começa 2015, alguma coisa, recebemos alguns visitantes e esse livro inaugura o primeiro edifício, de fato, completamente digitalizado aqui pela equipe do professor Alfonso, pela USP e pela Fundação Pro Memória. É um dos primeiros do interior de São Paulo também, completo. Né? Completo, assim. A FAO tem um edifício, mas são poucos pelo alto custo que envolve a aquisição e a tecnologia envolvida. Então, assim, é um livro que traz essa novidade, né, que é muito bonita. Ela traz também uma outra novidade, que é uma outra tecnologia. Nada como quem entende está folheando o livro e levando a gente para aquele lugar Isso certinho. aqui é uma fotogrametria, que não é um laser scanner, olha lá. Já é diferente do pontinho. Diferente do pontinho. Aí você vai falar assim, mas o pontinho não fica perfeito. Não, não fica. Verdade. Então, para ter perfeito, a gente prefere uma outra tecnologia que corre paralela, que é essa que dá o acabamento. É com máquina Nikon, Canon, uma máquina poderosa e que tem um programinha que junta e que faz o modelo. Que é tudo nessa máquina. Aí a gente separado. faz no computador. No computador. Essa a gente tira a foto, Tá. põe no computador e o programa me faz a casquinha de fora, mas de uma forma mais precisa em termos de textura, cor. Entendi. Principalmente isso, textura e cor. Então esse livro também traz esse lindo relógio, já mais detalhado, mais bonitinho, né? No entanto, a diferença muito, acho que são as medidas, né? Ele não é tão preciso como o laser scanner. Então são tecnologias, né, que se completam, vamos dizer assim, né? O nosso scanner é um Faro 70, ele é bom, ele não é o último da sua geração, assim, então ele é praticamente última geração, mas vamos lá, ele tem hoje uma geração cujas fotos são melhores. Tá. Só isso, assim, a fotinha. Não mas muda ela muita não coisa. é para registro de patologias assim, tá descascando a parede, tá mofada a parede. Não, essa tecnologia do laser scanner é para medir. Sim. É para medir, porque o laser vai lá abaixo. A fotogrametria, ela dá a mancha de bolor num patrimônio para restauro, ela dá a trinca para uma patologia de uma engenharia civil para uma intervenção. Deixa eu entender, então. Agora eu vou fazer aquele papel da pessoa que tá lá do por outro isso, lado. porque Peraí, que o vamos pessoal tá lá lá. assistindo. Assim. Então, quer dizer, vai lá tirar foto, primeiro de tudo, para mostrar essa foto para essa máquina, vamos chamá-la de máquina. É isso. Então, vai lá na frente da estação ferroviária, tira uma foto e dá para ela. Ou não? Como é que funciona isso? Então vamos lá, vamos Olha ver isso. Vamos lá, se Tem a gente que fazer faz o beabá para quem não entende pra cá. nada. É lógico. Nós temos dois caminhos.
O do laser, você põe um laser com um tripézinho igual esse microfone, a cada 1,5 m, 2 e faz todo o levantamento. Lá na frente do edifício. Na frente. Tá. Ela processa, joga num computador potente e dá essa nuvem. Entendi. Mas tem todo um processo de abrir, limpar, escolher o que você quer, mas é ela que fez. É uma coisa difícil, demorada. Não é uma coisa que vai sair da noite pro dia. Não, todo mundo acha que o laser scanner não vai fazer instalar os dedos. Tem muito trabalho. Olha só, tá vendo como a gente tem que falar as minúcias? Sim, Isso é um caminho. É. O outro caminho é a Simone pegar uma máquina fotográfica e fazer um processo que chama fotogrametria. Eu tiro 3 fotos, ando um passo, 3 fotos, ando um passo. Jogo num outro programa cuja máquina não precisa E eles ser... são complementares depois? E aí eles são complementares. Os dois fornecem modelos em nuvem de pontos e eles se complementam. Então a gente tem essa estação nesse livro documentada pelas duas formas. Alguns detalhes em fotogrametria e a estação inteira em laser scanner, né? Então, é uma... Não tem erro, então. Não tem erro. Foram feitas e aí, vamos mostrar... Por exemplo, do relógio. O relógio Olha, aqui, esse desenho só foi possível sair a partir da junção dessa fotogrametria com a medição no laser scanner. Sim. Então, esse desenho que tem data, escala, autor... É perfeito, Ele né? é perfeito. Ele todos é um desenho, detalhes, tem todos os detalhes. E aí a gente fez isso para toda a estação. Olha que coisa mais linda. Não é uma coisa pequena. Esse modelo, ele tem aí os seus milhões de pontos, não vou saber precisar agora. Aí ele tem, com isso, que é a preciosidade para a Fundação para a Memória, para os arquitetos, uma planta planta interna de tudo. Feita a partir do escaneamento a laser. Esse material é inédito. Esse material é muito interessante porque a gente tinha um livro anterior que nem como a Simone citou, Fogo a Vapor. Nesse Fogo a Vapor, um livro lá da Promemória também, ele descreve muito a chegada da ferrovia em São Carlos e foca um pouquinho no prédio, algumas coisas do prédio e tal. Mas não era só para ver a arquitetura, né? Então, sim, óbvio. E aí o que acontece? A gente tentou descrever as fases do prédio a partir de imagens que a gente tinha e algum material iconográfico que a gente... Só que a gente teve muitas lacunas. E a partir desse trabalho a gente conseguiu descrever assim com uma precisão muito grande como se deu essas fases do prédio e solucionando algumas dúvidas que a gente tinha também. Porque, por exemplo, a gente começou a verificar que tinha muita diferença de espessura de parede, né? Algumas outras coisas, alguns detalhes que seria impossível, né? Se a gente não tivesse feito... Como é que você ia saber se não fizesse esse escaneamento, esse trabalho. Então, esse trabalho, escaneamento, a fotogrametria, ela revelou algumas camadas daquele prédio que eram invisíveis até hoje. Estavam invisíveis pra gente. Só as pessoas que construíram ao longo do tempo. Ainda bem que veio pra cá essa tecnologia, hein? E a gente aqui no livro tem um desenho que eu acho muito bacana, que é justamente isso. Ele vai mostrando essas fases do prédio, né? A partir desse trabalho que a gente fez. Que é esse aqui, ó. Esse aqui, vamos ver se ele consegue... A gente foi marcando aí algumas coisinhas. Ele consegue dar um zoom aqui. Essas cores aqui... Então que determinaram exatamente como que era, como foi essas intervenções no prédio ao longo dessas décadas, né? A maior intervenção foi justamente essa reforma de 1908, a gente, né? Mas a partir disso ele se mantém muito fiel assim ao que ele era. Algumas intervenções internas, algumas modificações internas. O andar de cima ele acabou sendo expandido um pouco, mas ela é um prédio realmente muito fiel a esse projeto lá da Companhia Paulista, né, de 1908. Olha, quem nunca foi lá e é de São Carlos ainda, tá assim pensando, mas por que eu não fui lá ainda, gente? Estou contando tudo isso, eu não fui ver ainda, eu não fui ver minha família. Tem um museu. Né? Tem um museu. Então, esse livro ele tem muito isso também, né? Tentar divulgar
divulgar, acho que divulgar esse edifício, né? Que muita gente passa, olha, sabe que tem, mas... E de fora de São Carlos, né? Pois é, de fora de São Carlos Chegou a também. Itália, olha lá, pois é. até a Itália está conhecendo já. Então. Então, mas aqui esse livro também tem o capítulo da história, que é o capítulo da Aline, tem o capítulo da Aline, não é? Da Leila. A Leila é nossa historiadora. A historiadora. Então tem um capítulo muito... Vocês são os organizadores, os três, nós mas temos o que tem de capítulos pessoas ali, eu vi. E aí a gente organiza, mas tem então um capítulo, vamos fazer jus, né? Você tem um capítulo de história, que é a Leila. Sim, essa chegada da ferrovia, né? Isso que tem muito a ver com aquele outro livro ainda que eu comentei. Tem um capítulo do Fábio, que é um educador. Que já é uma outra visão. É uma outra visão, a gente vocês recebem ali na Fundação Pro Memória a sociedade, escolas, e ele mostra um pouco as atividades que acontecem lá. Sim. E essa outra metade que tem uma parte, um capítulo do professor Alfonso e equipe da Sapienza, onde eu vou só mostrar, esse gráfico, esse diagrama, para o público em geral, pode não representar muita coisa. Mas o que é interessante... Eu até vi folheando o livro, mas não entendi muito. O que é interessante isso daqui? Isso aqui é só para dizer que essa metodologia, ela é desenvolvida lá na Sapienza Universidade de Roma, nas disciplinas do professor Alfonso. Entendi. E eu estive, por ocasião do CNPq, morando 6 meses lá. Teve contato direto. E aí ele ensina isso, né? Para isso que existem os intercâmbios, né? As relações internacionais. E depois eu volto, ano passado, a convite deles, da Universidade de Roma, mais 3 meses. Ele está sempre aqui a cada 6 meses. Então, essa relação entre Brasil e Itália, pela característica que a sociedade são-carlense tem de muitas famílias italianas, de muitos edifícios, de interesse deles são os edifícios ecléticos com influência italiana, ela aparece aqui no livro porque nós temos que aprender com alguém. Então, a gente aprende com o professor, a gente aplica aqui. Enriquece o IAL também, com essas informações, e para os alunos também. Para os alunos, e a gente devolve, então, essa tecnologia em forma de cursos. Sim. A gente dá curso de difusão, a gente dá curso de eletivas, dá curso de pós-graduação, conforme o nível do aprofundamento, usando a tecnologia, o processo, o protocolo de documentação, e devolve para a sociedade. Que o nosso xodozinho, ó lá vamos nós, né, por o QR Code, lá o QR Code, fala do QR Code aqui, ó. Isso é muito importante. O que a pessoa vai encontrar se ele focar nesse QR Code? A gente estava com um desafio nesse livro em relação a qual é o formato desse livro, qual seria o formato desse livro, porque a gente está apresentando materiais inéditos, né? Sim. Assim, essas plantas, os cortes, enfim, essas imagens também. E a gente fez alguns testes, né? Ele abre para cá, que tamanho que ele vai ser e tal. Aí no final a gente acabou chegando na conclusão que seria bacana a gente adicionar esses QR Codes para as pessoas poderem baixar num formato bacana essas imagens, né? Poder imprimir, poder fazer um pôster, né? Porque a gente ficou muito quebrando a cabeça. Não, mas que tamanho será? De como a gente pode apresentar essas imagens, né? Então, acho que a solução que a gente chega ao final foi esses QR Codes, que eles estão uma resolução muito boa, tão grandes, assim, bem bacanas. Se as pessoas quiserem fazer um pôster, eu mesmo quero fazer um para colocar na minha sala lá. Então, a gente chegou nesse formato, que acho que foi bastante feliz, assim, porque para o que a gente estava querendo, assim, né? E também porque muitos estudantes, eles têm a estação como objeto de estudo mesmo. Sim. Imagina. E havia uma dificuldade de encontrar planta, corte, fachada. Aliás, Cláudia, nós temos pouca documentação iconográfica dos nossos bens tombados, dos bens históricos. A gente tem uma peculiaridade aqui em São Carlos. Que a gente tem fotos, tem uma planta cadastral que é um contorno. E muitos edifícios nem existem mais. Nem existem mais. Eu sinto uma falta. Pois é. Até Quem já viajou, né, sabe que... Até 1940 não precisava apresentar planta para você dar entrada no projeto aqui na cidade de São Carlos. Outras cidades, tipo, por exemplo, a gente esteve com a Pré-Memória em Rio Claro, eles têm muita coisa. Eles já preservam mais. A prefeitura na época, enfim, aqui
até 1940 a gente não era, a prefeitura não exigia. Então a gente simplesmente não tem muito material. Esses registros têm que ser recriados, como vocês estão fazendo. Isso é algo que está sendo esse é o primeiro que a gente agora. conseguiu concretizar nessa parceria tripla aqui, muito bonita, profícua, porque a gente já conseguiu escanear o Palacete Bento, o Palacete do Conde do Pinhal, que está interditado por risco. Não Ele diga. tá sendo, Hoje... Ele está sendo agora, tá havendo uma intervenção nele por conta que ele teve um abalo, enfim. Verdade. Agora já está sendo... Se ele vier abaixo, que não virá... Não vai. Mas nós temos ele já em nuvem de pontos, né? Porque foi o que aconteceu com Paris. Quando pega fogo, aquela cobertura de Paris, o pesquisador que já faleceu, ele havia feito todo o escaneamento da Notre Dame. Deu tempo de preservar Deu tempo tudo de você documentar e eles reconstruírem em cima da verdade. em cima da verdade. O madeiramento, ele foi feito em cima da nuvem de pontos. Então, a documentação que a gente está fazendo, ela, que está aqui nesse livro, ela a gente chama de as is, que é uma documentação do jeito que é. E é preventiva também. Preventiva. Sim. Ela é histórica, então ela serve para patologia, ela serve para pesquisa, ela serve para uma série de objetivos, né? E então, esse QR Code, em vez de ficar abrindo o livro e tentar distorcer, a imagem está perfeitinha para quem quiser estudar a planta, o corte, a fachada. E a ideia é fazer isso com todos. A gente tem do Álvaro Guião, a gente tem da Escola Paulino... Não, a Álvaro Guião, né? A gente tem inteirinha. A gente tem uma parceria com uma empresa, mas a gente tem ela inteira. Agora, temos também, né? Ó, essa é uma nuvem de pontos. Ó como ela é toda pipocadinha. Mas ela tá precisa. Cada ponto desse... Assim, ao longe, não dá para perceber. Ela é pipocadinha. Essa já agora... Parece uma foto. Até. Parece uma foto, né? Além disso, a gente tem também um modelo digital. Isso é uma maquete maquete digital. Certo. Uma maquete digital que a gente pode fazer um passeio, um percurso dentro da maquete digital, que é assim, dentro do... Então, também temos os meninos que fizeram, são vários estudantes, né? São muitos estudantes. Então, esse acordo foi muito bom, porque a gente não tem, né? A gente não teria esse material humano para fazer. Mas é um trabalho prazeroso, porque afinal de contas eles estão estudando. Sim, eles estão estudando. Não é? E aprenderam muita coisa. E aí, né, a cerejinha do bolo é uma orientanda do... A Ana. Eu tenho uma orientanda. Ela era estagiária nossa lá. Tá. E só que é também estudante do IAL. E aí a gente mandou um projeto, né? E ela foi contemplada com uma bolsa. E ela se tornou a minha orientanda. E ela está desenvolvendo uma maquete física. Né? Caramba! A partir desse trabalho, dessas informações que a gente recolheu a partir do escaneamento. E essa maquete, ela tá sendo construída na maquetaria aqui da arquitetura, aqui da USP. E essa maquete vai ficar exposta lá no Museu de São Carlos, que fica lá na estação. Da estação. Olha que a maquete e o entorno, olha que né? linda que ela é, ó. Olha aqui, ó. Essa maquete ficou muito bonita, tá ficando muito bonita. Olha lá. A Júnior vai focar já. Ó, pronto. ela é de papel, né? Ela é cortada numa cortadora laser da USP, mas ela é riquíssima de detalhes. E o legal de tudo isso, contando agora para você que está do outro lado ali, né? Fala assim, poxa, mas então quer dizer que a USP faz tudo isso? Faz. Gente, a gente está aqui para isso, né? Para contar para você que está aí do lado. Eu pago os impostos, então a USP é gratuita, mas ela está fazendo o quê lá dentro? Tem muita gente que pergunta, mas o que a USP faz, além de dar aula para as pessoas? É tudo isso que vocês estão vendo, gente. São trabalhos conjuntos que eles fazem, né? Parcerias, para levar para a comunidade, né? Para as pessoas também, um conhecimento que não existia. Né? Que buscar algo para que eles, né, falem, não, puxa, realmente tem um retorno isso. Sim, a questão do patrimônio é muito curiosa, né, em São Carlos, porque você fala em patrimônio, tem alguns ícones conhecidos, mas tem maioria muito não. Verdade. E aí, patrimônio, como cultura e extensão, o que a gente tem tentado fazer é por meio dessa
tecnologia, que por si só já é uma inovação, já tem um alto investimento da USP em cima disso, junto com a Fundação para a Memória, com o conhecimento do professor Alfonso, levar os produtos ao alcance do público de São Carlos. Seja por meio da divulgação do resultado, ou seja por meio da capacitação. Exato. Então, assim, a gente tem feito muito... Mas até quem é de fora pode ficar curioso a respeito disso, não? Por que não? Então, a gente tem feito muito desses cursos, dessas atividades envolvendo o escaneamento a laser, para poder deixar um legado aí para... Eu lembro até hoje ali em 2018, a IPTV nos entrevistou, nós estávamos na estação... E nós estávamos escaneando. Em 2022. Minto, 2022. Foi 2022. Depois da pandemia. Isso. Nós estávamos lá por ocasião do escaneamento, com equipamento. Ela falou assim, mas o que vocês vão fazer com isso? Já. O que vocês vão fazer com isso? E eu lembro até hoje, eu vou cobrar. Né? Sim. Só que demora, né? São muitos alunos envolvidos para fazer, para tal. Então, levou aí de 22 a 25 o tempo dessa execução desse livro. Foi até rápido, eu acho. É. Diante de tudo que demora muito. Mas... foi muita gente ali envolvida. Foi um desafio, mas foi né? A gente acaba aprendendo muito com essa... assim, envolvendo tantas pessoas, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, aproveitando que você está conversando. Rodrigo, você é pesquisador doutorando do IAL, certo? Pós-doutorando. Pós-doutorando. Mas eu fiz doutorado. Mas você foi pesquisador. Essa pergunta ficou no pesquisador, mas tudo bem, está valendo. Você fazendo esse livro, você utilizou algum método de investigação que você aplicou para se aprofundar no estudo arquitetônico, já que você era pesquisador e agora pós-doutorando? Eu acho que, assim, a pesquisa bibliográfica a gente sempre né, consulta, logicamente, se aprofunda nisso. Eu acho que a gente, na própria pró-memória também, né, olhar aquele material imenso que a gente tem lá, né, eu acho que foi um desafio também muito grande, tem muita coisa que eu não conhecia também, que a gente tem lá. Nós somos vários departamentos lá, várias divisões. Então isso foi um trabalho muito grande, assim, em relação, tanto a essa pesquisa bibliográfica mesmo, né. Foi investigativo mesmo. Investigativo mesmo. Como também a própria dinâmica da instituição, assim, porque o meu pós-doc, ele tem muito a ver com a dinâmica da própria instituição também. Porque é isso, assim, o objetivo também é... É legal que ele estuda, né? Isso que eu quis dizer. Ele trabalha com isso. Trabalha no lugar que ele é objeto de estudo dele. Foi uma coisa muito... Tentar amarrar isso, né? Porque a pró-memória, ela é uma instituição que ela está voltada para esse patrimônio local, né? E a gente sabe que isso é meio raro até em cidades médias como a nossa, né? Então foi tentar amarrar tudo isso também, essa dinâmica da instituição, como isso a gente poderia potencializar algumas atividades, essa política voltada à preservação que a gente já possui lá a partir do aporte dessas novas informações, né? Então ela é meio que o meu objeto de estudo também. A própria estação ferroviária onde está a Fundação para a Memória, né? Tudo então ali, né? Foi amarrando tudo, assim, sabe? E desses produtos a gente já tem, que é justamente a publicação, né? E depois esse ambiente expositivo, né? Que vai ser dessa maquete, que vai ser lá no museu também. Um dos produtos da nossa conversa aqui era ter um livro da nossa parceria, né? Supervisão e o aluno, e criar um espaço expositivo dentro do museu. Nós temos aí um objetivo um pouco arrojado de integrar com realidade aumentada virtual. Quer dizer que a visão já está adiante. Já está ali. Tá ali. A gente está correndo, porque envolve equipamentos, enfim, mas já tivemos uma boa notícia. Um norte. Então a gente tem aí em breve, acredito que teremos aí um espaço virtual dentro do museu, para a gente poder ainda potencializar ainda mais a divulgação do patrimônio, não só a estação, né? A gente falou hoje aqui Paulino Carlos, o Conde do Pinhal, o Álvaro Guião, então a gente tem muitos edifícios aí que merecedores da nossa atenção. Então a gente
tem como foco aqui, supervisor, e Sim. o chefe ali da fundação, que é meu aluno aqui, né, de fazer esse espaço expositivo ali, né? Sim. Então, é uma coisa que está aí no futuro. No futuro ele casamento perfeito. Ele conclui aí, né? Mas falando em metodologia, Cláudia, senão o professor Alfonso vai nos ouvir aqui, ele fala, cadê a parte que eu te ensinei? Verdade. Conta aí, por professor favor. Alfonso. Inclusive, já casa com essa pergunta aqui, a resposta, porque eu acho que esse livro vai servir também de recurso didático para os estudantes daqui do IAL. Né? O livro, então, aquele quadrinho que eu mostrei, que ninguém entendeu nada, que está longe, depois a gente se debruça mais, quem quiser ler, ele é uma metodologia que a gente traz da Sapienza. Ele trabalha com esse fluxograma. Tá. Que ele fala assim, o equipamento por si, muito legal. Custa caro, faz coisa legal, mas ele é burro. Só ele lá no meio do caminho, ele não faz nada, né? Boa. Né? Ele tá ali, muito bem. Você dá na mão de alguém que não sabe, pode até saber mexer, mas... Então, aquele quadrinho que a gente mostrou antes, ele traz todo um porquê, que começa lá atrás. Eu não começo com laser scanner, nunca. A gente começa com uma contextualização do objeto dentro do espaço da cidade, dentro do, seja urbano, seja rural, mas uma configuração até de crescimento da cidade ao longo da história. A gente começa a compreender aquele objeto patrimônio por fotografia, por mapas, por cartas. Tem todo um estudo. Tem todo um estudo que ele chama, é esquisito, né? Aqui a gente só sabe falar em 3D. 3D você sabe, é tudo que... Sim. Uma caneca é 3D. Ele chama, foi a primeira vez que eu ouvi, ele chama na metodologia dele de 1D. 1D? 1D é tudo que é texto. Texto. Olha lá, então ele denominou porque precisa textos, cartas orais, textos 1D. É 1D. Daí ele passa... Mas sem 1D também não funciona. Também não funciona. Passar por ele. Depois ele passa para as fotografias, que são imagens em 2D. Olha lá, 2D. 2D. Uhum. E quando se delimita o objeto estudo, aí sim, com o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar na fita métrica antiga, no trena antiga, aí sim que entrou a nossa tecnologia, né? Então, nesse momento, ela entra, mas ela entra com todo um cuidado de compreensão prévia. Aí a gente levanta, tem todo um processamento, tem todo um método para se colocar, não é qualquer lugar que você pode pôr o scanner, tem todas umas regras de uso, regras de processamento de dados que geram produtos com diferentes objetivos. Então, um produto para quem vai fazer um restauro é de um jeito. Um produto para quem vai fazer uma intervenção de reforma para eles, que vai mexer uma parede, é outro produto. A gente, inclusive, estava utilizando. Vamos falar, eu quero fazer... É a planta corte fachada. Para restauro, é um mapa de patologias. Para documentação histórica, é uma maquete, pode ser bem-vinda. Então, para cada tipo, conforto térmico, essa maquete pode ser usada para conforto térmico. Para cada tipo de objetivo, então, você tem esse equipamento que vai gerar produtos que a gente vai dar um enfoque maior na... Então, essa metodologia já é um ensino que a gente dá nos cursos, né? A gente dá cursos disso, que não é usar o equipamento, né? Fica feio, né? Só falar que é usar o equipamento. Não, se você não aprender tudo que vem antes disso, da utilização... um equipamento solto, né? Verdade. Então, como um AutoCAD, né? A gente costuma dizer para os alunos, o AutoCAD não desenha sozinho. Eu sou da época que desenhava na mão, né? Mas o AutoCAD ajuda. Que é uma perfeição também, né? Fala sério. O AutoCAD ajuda, mas ele sozinho, ele é burro. Depende de como você vai usar o instrumento para que ele se torne interessante, potente, nos auxilie no que a gente precisa. Então, sempre a pergunta que está por trás do uso de uma tecnologia é: para quê?
para que você quer usar. Porque aí você vai buscar o que você quer antes e vai ver o que você quer depois. E é você que vai direcionar. É a gente que vai Sim. direcionar, né? Senão Então, acaba não tendo nenhum sentido, nem Nem- pra serventia. Sim, é né? só... tanto Se que, perde, né? O sentido. assim, no Brasil, nós não temos uma tradição de restauro, como na Itália. Na USP, nós não temos disciplinas de restauro aqui. Entendi. Por quê? Por ser civilizações mais novas, historicamente mais novas. A cidade de Roma, que é onde estava, ela tem disciplinas de pós-graduação só de restauro. E esse material aqui é fundamental como base para montar os desenhos de mapeamento de danos para as disciplinas de restauro. Uhum. Então, isso a gente ainda não temos, né? Então, quem Mas sabe? olha, de repente, sabe, né? isso pode acontecer, né? A gente tem importado muita mão de obra, muitos Aham. conhecedores, muitos experts para fazer o restauro da Maria Antônia, do edifício da USP da Arquitetura lá em São Paulo. Foi feito por um grupo de italianos, porque eles são realmente... São os que expertos dominam, nesse assunto, né? São séculos e séculos Sim. aí de cuidado com o patrimônio Mas que bom histórico. que a gente tem eles e tem essa parceria com a é USP, muito- né? Sim. E com outras instituições que levam em sério tudo isso para colocar em prática Nós depois para as renovamos- futuras gerações até, Sim, né? sim. Renovamos o acordo, Ah lá. só para dizer, acordo tem 5 anos. Se o acordo não gera produto, não gera o namoro e Isso não vai noivado, acontecer. o acordo vai murchando. Então, assim, o acordo foi renovado por mais 5 anos, então nós temos aí um horizonte grande de trabalho e... Então, vocês pretendem continuar a pesquisa, desdobrar esse trabalho em outras publicações, de repente? A Simone, os alunos, né, o pessoal do grupo de pesquisa também, eles estão fazendo uma série desses levantamentos em outros edifícios, né, esses edifícios mais icônicos aqui da cidade, né, são edifícios ecléticos também, né, dessa arquitetura que a gente pode ver assim na fachada da estação. É até interessante falar um pouco do prédio, né? Que esse prédio, ele que difunde essa arquitetura aqui na cidade de São Carlos, né? De certa forma. Sim. Porque ele traz essas levas de imigrantes, ele leva o café e traz esses profissionais. Esses profissionais traziam consigo uma outra tradição arquitetônica também, né? Muitos italianos, enfim, e outras pessoas, né? Que vêm de outras regiões para trabalhar também aqui na cidade de São Carlos. Então, de certa forma, ele é um edifício importante para difundir também essa nova cultura arquitetônica na cidade. E essa arquitetura, esse estilo arquitetônico, ele está presente nesses casarões, né? Que está havendo também essa digitalização, né? Essa documentação. E a gente espera depois que todos esses documentos, enfim, seja também disponibilizado, pode ser a partir da Promemória, né? Para a população em geral, né? A gente tem um site, né? A Fundação Promemória tem um site que lá existem as listagens dos edifícios de valor histórico aqui da cidade, enfim. Tem um material grande até lá, né? Plantas cadastrais antigas também da cidade. Então, é algo também que a gente previu na pesquisa, nessa pesquisa de pós-doc, também essa atualização e agregar essas outras informações que estão sendo produzidas agora nesse site da Promemória ou outros canais de divulgação acesso, da mais cidade pessoas, para esse acesso livre, Sim. né? Além dessa questão dessa exposição no museu, né? É isso que eu ia Tentar falar. trazer... Já tem essa exposição lá da maquete, é isso. Mas A vocês maquete ainda não está não lá. está lá ainda ainda. não está Então lá. é um plano que tem ele disposição. continua, né? Tá. Vamos dizer, esse livro é Entendi. ele vai Tá abrindo. abrindo né? portas. Ele vai abrindo, né? Possibilidades. Então acho Entendi. que a partir desse trabalho que tá rolando, né? Acho que muita coisa pode acontecer ainda, né? Outras publicações, enfim. Eu queria lembrar um nome que a gente, quando fala de patrimônio aqui em São Carlos, não pode deixar de esquecer do nome da professora Maria Ângela. Maria Ângela é uma professora de patrimônio histórico aqui em São Carlos. Ela levantou nos anos de 1970, a tese de doutorado dela levantam os casarões aqui de São Carlos, o patrimônio histórico, e uma das partes do material dela são residências que ela chama de moradias populares, moradias médias e os casarões. Os casarões, bem ou mal, a gente já tem alguma Sim. coisa, muita fotografia. O que se perdeu foram, por exemplo,
as moradias populares e as moradias médias. Então, eu tenho até uma aluna que fez o escaneamento do que em 2025 ainda existe da tese de doutorado da professora Maria Ângela de 1970. Caramba! Então, isso é muito bonito. Ela tem umas fotos branco e pretas, ela tem umas fotos dela. Porque foi a única que fez o registro. Que fez talvez. o registro ali. Daquilo, mais de 60% já não existe. Então, a gente tem, assim, de 11, tem 4. Que dor, né? Que dor. Você sente essa dor, eu sinto. É importante colocar que a Fundação Promemória, ela tá cuidando do patrimônio cultural da cidade, ela tem esse olhar para as políticas públicas desde 2002. Então, antes disso... Não tinha... Nossa... A gente não tinha nem... Né, nem como. Eu faço parte do conselho, né? Nós temos então, tudo poderia acontecer com esses casarões antigos. Hoje em dia tem regras. Tem uma legislação. Né? Então isso é muito importante. Ninguém pode chegar lá e demolir um casarão antigo se não falar para vocês. Graus de proteção, né? Principalmente no centro, região central, né? A gente estabeleceu uma poligonal histórica, né? É onde a cidade nasce, né? Então nessa poligonal tem todo um regramento hoje em dia. Mas os anteriores a 2002 a gente não tinha. Que se perdeu, hein? Então se perdeu muita coisa. A gente perdeu muita coisa. Então assim... o que a gente tentou fazer nesse outro mestrado, ele é um dos meus alunos, a outra Gisele, a minha mestranda, nós estamos com um equipamento caro, que a gente pode também aproveitar. Pegamos a tese da Maria Ângela, que é uma referência aqui na USP, e atualizamos. Está sendo super bonito, bem-vindo, porque... Agora, daqui para frente, eu espero que não tombe mais nenhuma casa, não caia, não seja demolida. Por favor, né? Porque é uma... Que dê tempo, né? É uma arquitetura que ela ficou durante um período muito patinho feio na nossa história da arquitetura. Eu não sei se quanto eclética, que você manja aqui, ó. Porque assim, se eu falar para você Paraty, Ouro Preto, você vai falar, nossa, que lindo! Ouro Preto é terrível de bom. É terrível de bom, porque são as arquiteturas que já são reconhecidamente importantes, tombadas, patrimônio mundial, patrimônio nacional, que é o barroco, que é a tradição da arquitetura. Você se sente transportado até quando vai numa cidade dessa, né? Você vai para outro universo. É a nossa influência portuguesa. Sim. Depois a gente tem um buraco, né? Um gap, e a gente vai para os anos de 40, 60, que só é a arquitetura moderna. E aí temos aqui, sim, a preservação de muitos E1, por exemplo. O E1 da USP. Acho que é uma arquitetura bem dessa época, anos 50, né? Um ícone da arquitetura moderna. E temos aí os docomomos, são os conselhos, são os grupos de estudos que estudam a arquitetura moderna. Durante muito tempo, final do século XIX, início do XX, 1800 e pouco, 1900 e até 1930, ela ficou sem... Tem um vácuo. Ela ficou sem muita importância, sem muito destaque. Por quê? Porque aqui, como ele mostrou, o que é uma arquitetura eclética? O ecletismo, de uma forma muito simplificada, senão eu vou levar puxão de orelha dos historiadores, mas é para quem está nos ouvindo. É uma mistura de estilos. Então a gente tem importados, né? Importado. Não era nacional, era meio que copiado, né? A gente copia da Europa alguma coisa, né? Sim. Então, principalmente aqui em São Carlos, a gente copia da Itália. Né? Então, a gente tem as ordens clássicas das construções italianas que reaparecem aqui de uma forma distorcida. Por que distorcida? Nem toda casinha tinha um arquiteto ou tinha uma mão de obra especializada. Era do jeito que eles achavam que devia ser. Era do jeito que eles viram. É uma mão de obra que veio, viu, trabalhou e aplicou. Então, a gente tem, o professor Alfonso fala, ela é uma arquitetura eclética, mas ela não traz os rigores da ordem clássica italiana. Ela tenta. Mas ele deve ter gostado. Ele veio aqui, né? Deve ter conhecido muita coisa e falar assim, puxa vida, né? Ele gosta muito. Estamos no foco certo. Ele tem feito um trabalho muito bonito aqui em Jaú. Ele faz Jaú, faz São Carlos, esteve na Bahia, agora provavelmente começa... Bom esse olhar, né, da Itália aqui pra gente, então, né? Mas principalmente aqui, assim, é essa questão que ficou durante muito tempo, um período sem
essa preocupação de documentação, de Sim. olhar mais atento, e agora a gente está tentando aí... É um resgate quase dessa resgate, arquitetura, né? Ela ficou muito em segundo plano, né? O estudo dessa Perdida arquitetura. e também nem... Não valorizada, né? Nem E essas cidades não aqui do dava nem pra interior chegar dos perto. Estados Unidos, Araraquara também, né? A gente tem muito Pois esse é. patrimônio eclético dessa época, né? Que é uma cidade que mais ou menos, um pouco mais Uhum. antiga, mas também cresce muito com a ferrovia também. Ribeirão Preto tem, né? Então, Mas assim, e aí foi um casamento interessante, porque por que eu falei que a professora de história, professoras de história, vão puxar minha orelha? Porque eu esqueci de dizer que eu faço parte, ele também, de um grupo de pesquisa, vamos fazer jus. sim, importante. Que se chama ENELA, que é um núcleo de Tá. estudo de pesquisa sobre linguagem, representação e linguagem. Então, não é objetivo da Simone, do Gilberto, do professor Castral, Givaldo, que são professores desse grupo, varrer a parte histórica, porque não é o nosso grupo de pesquisa, não é um grupo de história. Entendi. Então a gente usa a história para contextualizar e entender o nosso objeto de estudo. Com essa tecnologia, a gente consegue representar, na verdade, desenhar, fazer modelos, De uma maneira mais documentar de uma forma fiel. mais fiel, de uma forma mais real. Então, a gente está fazendo uso de uma instrumentalização do desenho para tanto conhecimento, documentar e passar adiante. Mas é bom. então, é bom, mas é que eu não sou professora de história. Não, mas então, é bom assim, a gente até para tem recursos para eles, para os professores de história. Isso. Então a gente tem a leitura da história de São Carlos, não tão aprofundada como eles, para poder inserir o nosso objeto, que vai ser objeto de representação e documentação. Né? Senão, Sim. E o ENELAC tem desde 2012. Parece ontem. Tá bem Cláudia. explicado, calma, tá bem Senão explicado. senão o professor de história fala assim, mas o que é essa moça está falando de história, sendo pesquisadora de desenho? Tá registrado aqui no Informe USP. E como que tem sido a repercussão do livro, hein, até agora? Porque eu vi que vocês deram entrevistas. Por enquanto, uma festa. Tá bacana. Teve reportagem de TV. Essa reportagem de TV foi até interessante. Voltando àquela reportagem que a Simone citou lá de 2022, parece que foi uma parte 2. O que aconteceu com aquele escaneamento? Não, foi super legal, porque Então, ela aí a gente, cobrou em 2020. Aí a gente mostrou o livro, deu né? Poxa. Pra sociedade. Deu muita coisa. Né, e ainda tem muita coisa pra gente fazer, assim. Então foi bacana, assim. Acho que é um desejo, eu tenho um pé na universidade e outro pé na administração pública, e ter conseguido, né, Mas é com todos esses apoios, com a Simone, com a nossa diretora-presidente da Promemória, conseguir conversar, porque São Carlos, né, às vezes um lado não conversa com o outro. Mas é carente. E é difícil. É carente por esse motivo, né? Pois Porque as pessoas não se unem. Vamos nos unir, gente. Então pro isso foi bem muito comum. bacana. Então eu acho que isso que tá dando uma repercussão legal, assim, sabe? A gente foi nas rádios conversar sobre o livro também. O Nada pessoal mais chamou justo, a gente. olha lá. Simone nos acompanhou também nessas entrevistas das rádios, né? Nós Simone? tivemos o seminário de cultura e Seminário, extensão na sim. quarta-feira passada, onde a gente faz um enésimo lançamento. O lançamento do livro foi no dia 14 de maio. O oficial foi esse. Oficial. O oficial caralho. foi. Foi lá no IAL. No IAL. Isso, e a partir de agora ele pode ser adquirido na Promemória, o livro também, a partir desse lançamento do dia 14, que foi Isso. semana passada. Ele, né? ele é vendido, então É. ele está sendo vendido lá no Promemória, então ele não está no acervo digital para download. Tá. Mas uma vez que a pessoa adquire o livro, ela tem o QR Code, ela pode fazer o download das imagens, né? Então ela tem um download aí. A Promemória é uma editora também. Então ele foi editado pela Promemória, né? A partir da segunda edição, que geralmente é disponibilizado a versão digital do livro. Né? Ele Entendi. está na primeira edição agora, né? Calma, que vai chegar lá Então, rapidinho. depois a gente vai disponibilizar também para o download da versão digital dele.
Legal. A gente pode abrir o site agora? O que você acha, Júnior? Vamos antecipar um pouquinho o site do promemoria.sãocarlos.sp.gov.br, que o Júnior fez um passeio por lá bem legal. Sim. Ele tem alguma... E vai mostrar pra gente. Um Esse virtual. é o site, tem muitas informações, claro, mas aí você tá foi aqui. onde para ir buscar? Isso, tour virtual da estação. Vamos clicar aí. Muito bom. Olha que maravilha. Enquanto ele vai mostrando o tour virtual, posso falando também? Lógico, deve. Porque tem um capítulo aqui no livro que traz fotos artísticas do professor Luciano. E são fotos, junto com um aluno de fotografia, que são, depois do tour eu peço para ele focar, que Sim. são fotos que não são fotos só documentais, são fotos arte. E aí a gente também, então aqui a gente Muito consegue atualizadas, ver o edifício, e no livro a gente tem um olhar mais arte de alguns... Que também é muito que importante. é muito lindo. O professor Luciano se debruçou com o Ian aqui e nos brinda. Essa parte das fotografias também são lindas. Esse tour é uma delícia, né? Passear por aí. Aproveitem. Convido todo mundo a ir lá. sim. pra E pessoalmente melhor ainda, né? Esse que é o portal da cidade. Olha que Foi por muito legal. tempo o portal da cidade. Os a gente imigrantes fala, chegavam por aí, passavam por aí. A gente tem uma Maria Fumaça É um exposta lugar para trazer da todo, para época. levar todo mundo que vem para cá Pois visitar é. a gente. Não é? Fala sério. Será que ele consegue passar depois do site? Eu ainda vou pôr 2 fotos lindas. Vamos ver, vamos selecionar as fotos aqui, ó. Olha Tem só duas. como é grande tudo isso. Para quem nunca foi, vai ficar super curioso agora de É ir até lá. importante a gente, aproveitando as fotos, Tá. que a estação ela é tombada em nível municipal e estadual. Em nível municipal 2016 e nível estadual pelo Isso é Condefat 2019. Olha lá. Colocaram até o... Ó, o pitinho. Muito bom. Agora... Sim. não termina. Ah, e tem o Ainda jardim. tem Era o jardim. jardim onde as pessoas esperavam Mirante pelo embarque do Jardim. trem. Enfim, tem bastante coisa. Esse pátio eu não conhecia. Ah, que bom. Olha lá, tá vendo? Eu fiz minhas fotos de casamento aí, ó, que é o Hélio. Olha lá, Ai, olha que lá. legal. Júnior. A gente Não, recebe... o Júnior participou É. ativamente fazendo as fotos do casamento. Quer ver, ó? Mostra as fotos que a Olha professora aqui, falou, olha, as que artísticas. essas fotos, olha. Essa foto aqui, dessa aqui, ó, desse lado. É um pôr do sol com a entrada, né, da Aí no estação, saguão, no saguão sim. da estação. Aí tem fotos aqui dessa sombra, é maravilhosa. Então são É uma fotos visão diferente. muito cuidadosas, são Sim. fotos muito cuidadosas, né? Então Nem diga. foi uma delícia. Os alunos, eu não vou nomeá-los todos, sintam-se nomeados, porque são muitos. Todos os funcionários da Fundação e do IAL, são muitos. Se a gente nomear, a gente vai Sim. esquecer alguém. Mas, São resumindo, 17 foi o maior envolvidos. prazer estar nessa criação, nessa organização do livro. Foi ou não foi? Não, foi assim, é difícil. Na nossa área acadêmica, a gente fica muito endógeno. A gente produz muita coisa para nós, para a comunidade científica. Entendi. Mas a arquitetura, ela tem uma coisa que ela ainda é cultura. É. E cultura, ela pode ser mais extensiva, né? Que ela pode sair. Então, me sinto bem à vontade, porque a gente está numa área que não é tão árida. Então, a gente consegue ainda extrapolar. Mas, normalmente, as pesquisas acabam ficando dentro dos muros Mais da fechadas. USP. E colocar isso de uma forma híbrida, né? Que é um livro para a comunidade. É uma oportunidade. Foi muito bacana da foi. nossa parte. Foi eu muito- fiquei Porque o muito público realmente vai ter feliz. acesso, Vai. eles vão valorizar, Sim. vão falar assim, No puxa, dia da pensaram sobre isso, né? No dia da inauguração, lá no Promemória, porque também teve uma inauguração. Ah, tem outra A gente inauguração. fez uma pré. Inauguração 2 ou anterior? inauguração. Um pré-lançamento na Promemória. Lá também, então tinha Foi muito gente que, legal, nossa, tem plantas, nossa, tem fotos, nossa, a história da minha avó, nossa, sim. a minha filha veio visitar aqui com a educação. Então, Sim.
a recepção foi muito bonita. É eu um público acho. bem variado. Eu tenho assim, vou até pedir licença para colocar uma parte mais pessoal. Meu avô trabalhou nessa estação, então para mim é muito forte também essa questão. Não só pode, como deve falar sobre muito isso. forte é essa importante. questão também, porque meu avô trabalhou nessa estação, meus bisavós chegaram em São Carlos por essa estação, então tem toda uma carga. Você assim, tem um sentimento que envolvido. muita gente de São Carlos tem também, né? Então Sim. acho que a gente tentou fazer isso, né, dessa forma também. Tem muito Parabéns, essa memória porque emotiva ficou junto também. realmente uma obra Né? Muito essa memória de encher os emotiva. olhos, vamos dizer, como diria sua avó. De encher os olhos, né, professora? Não, é muito feliz o apoio. O apoio institucional e a vontade de um trabalho conjunto das 3 instituições envolvidas. Porque se o apoio não vier dos grandes, a gente se mexe com mais dificuldade aqui embaixo. Então, o apoio veio muito fortemente das 3 instituições para que a gente pudesse estar fazendo o trabalho que a gente faz e vai continuar fazendo, né? E você que está aí do outro lado, prestigie, né? A gente já colocou aí o site, vai estar aqui na descrição do vídeo também. Então, quer dizer, tem várias formas de você chegar mais próximo ao livro. De repente, logo ele vai estar à venda também, né? Vai estar lá no... Já está à venda. Já está disponível? Já está disponível lá no museu, que Tá. fica no andar térreo da estação, Entendi. da Promemória, e lá na recepção também da Promemória, E da daí, estação. quando tiver a segunda edição... Ele vai ser disponibilizado digitalmente também. Ah lá, que beleza. Então é isso aí. Vocês querem deixar um recado final para quem nos assistiu até agora? Porque eu acho que foi uma aula também isso, né? Fala sério. Não, vamos fazer um convite para que o patrimônio não seja apenas histórico. Hoje a gente diz que patrimônio se torna vivo a partir do momento que a gente vive o patrimônio, né? Então... Verdade. Sim. Que ele não se perca. Pois é. Que ele não se perca. A estação ela só está em pé porque ela nunca deixou de ser utilizada também. Sim. Né? Isso é um fator muito importante a gente destacar, né? Então é isso, o patrimônio não é algo congelado também, ela foi uma estação, ela é uma estação que recebe trens de carga, no entanto ela tem uma outra utilização cultural hoje, Muito né? forte. Então não é congelado, Sim. o patrimônio, esses bens patrimoniais, eles podem receber outras atividades, outras funções, porque é algo, agora falando como um funcionário que trabalha com isso, é algo que as pessoas, muita gente... fala, mas vocês estão congelando a cidade? Não, acho que é muito pelo contrário, a gente precisa saber... A gente está disponibilizando esses locais para a cidade, né? Tem feiras lá, onde tem música, tem tem tanta coisa boa, né? É onde é ancorada a nossa memória coletiva, né? São nesses Que patrimônios. ela seja preservada Pois é. cada vez mais. Gente, a gente chega ao final desse passeio pela memória aqui da arquitetura, identidade de São Carlos. Eu acho que para mim foi maravilhoso. Para você foi? Eu tenho certeza que sim. Deixa aqui nos comentários pra gente. A gente só tem a agradecer super imensamente a professora Simone Helena Nós Zioli. agradecemos o convite. É o pesquisador poxa. Rodrigo Peron de Santiago. Obrigado. Foi muito legal Eu que para agradeço. compartilhar nesses bastidores, né? A importância, né, desse livro. 140 anos da Estação Ferroviária de São Carlos, História e Arquitetura. Tá aí, não é uma coisa, não é um nome, né? É tudo isso que você ouviu, né? Que compõe, que vira esse nome, né? E a gente aproveita, claro, também para deixar registrado, viu? Nosso reconhecimento ao professor Afonso Hipólito da Sapienza, Universidade de Roma, co-organizador da obra, né? Que quem sabe a gente converse mais para frente, né, professora? Estamos aqui já pensando a respeito disso. Como eu falei, o livro pode ser adquirido no site da Fundação Promemória de São Carlos, que está aí na tela para você, que é promemoria.saocarlos.sp.gov.br. E você continua por aqui para saber os eventos e atividades que a USP São Carlos oferece para você. No dia 4 de junho, acontece a Roda de Conversa Calouros, suporte ao bicho Roda de Conversa. É 1h da tarde, que vai ser 1h da tarde, na sala 6 do bloco D, na área 1 do campus. A transição para a vida universitária pode ser desafiadora e cuidar da saúde mental é fundamental. Então, aproveite essa iniciativa para trocar o quê? Experiências, dicas e estratégias para lidar com ansiedade, pressão acadêmica, adaptação e outros temas. A iniciativa integra o programa ECOS, da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Você quer saber mais detalhes?
é só acessar prip.usp.br/áreas/saúde-mental/programa Ecos, que também está na tela para você. E os alunos de graduação do campus podem participar da iniciativa Entre Nós, roda de conversa, nos dias 28 de março e 11 de junho, à 1h da tarde, também no bloco C, na área 1. Como a gente falou, essa vida universitária é sempre desafiadora, então a gente precisa realmente conversar a respeito para ter mais equilíbrio e bem-estar. Então aproveite para trocar experiências, dicas sobre desafios da vida adulta e também outros temas que fazem parte do dia a dia universitário. A iniciativa também integra o programa Ecos da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, e também mais detalhes em prip.usp.br/áreas/saúde-mental, programa Ecos, que também está na tela aí para você. E que tal visitar uma exposição imperdível no Museu de Computação do ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, que reúne tecnologia, memória e paixão. A coleção pertencia ao sociólogo Marcos José Rodrigues Lima, formado na USP, e foi doada ao museu por sua esposa, a Luzia Miyamoto. São 50 relíquias que vão desde modelos da Apple até o CP500 e celebra o legado de colecionador apaixonado que testemunhou a evolução da computação. Para saber como visitar a exposição Museu em Transformação, Doações Ampliam Acervo, acesse o site do museu mc.icmc.usp.br. Estudantes e servidores da USP São Carlos possuem um diagnóstico ou que se identificam com algum transtorno mental, que possuam um diagnóstico que se identifiquem com algum transtorno mental, podem participar do grupo de saúde mental para além do diagnóstico. É um grupo terapêutico, é um espaço de acolhimento, compreensão e construção de uma identidade que vai além do diagnóstico, promovendo um ambiente seguro para a troca de experiências e o apoio mútuo. Os encontros acontecem semanalmente de forma presencial na sala 1 do bloco C, na área 1, às quintas-feiras, das 5 às 6 da tarde, e são mediados por estagiários de psicologia do Apoia USP e também do GAPSE. Mais informações, apoia.sc@usp.br. E agora, especialmente para você que curte o CDCC, vamos com as dicas para este final de semana. Que tal curtir a sessão Astronomia no Observatório Astronômico Dietrich Schill, hein? Neste sábado, dia 24 de maio, às 7 da noite. O tema da palestra é incrível, a família de Orion. E depois, você pode partir para o Cineclube CDCC e assistir ao filme estadunidense de 1957, Glória Feita de Sangue, que começa às 8 da noite. E no domingo, no Observatório, tem o Domingo Solar, das 2 às 4 da tarde. Além de observar o Sol, você também pode fazer a visita guiada pelo Jardim Céu na Terra, onde é possível ter contato com vários conceitos de astronomia, passeando pelos dispositivos didáticos presentes no jardim. E aí, na sequência, não perca o Cine Observatório, que começa às 5 da tarde, com o filme Guardiões da Galáxia 1. E o melhor, todas as atrações são gratuitas. Então, junta a turma, vem aqui se divertir na USP neste final de semana. E para quem não sabe, o CDCC fica na rua 9 de julho, 1227, aqui no centro da cidade de São Carlos. Já o acesso ao observatório é outro, é feito pela Avenida Doutor Carlos Botelho, 1465. E para acompanhar as notícias e novidades, siga cdcc.usp nas redes sociais, Facebook e Instagram, ou acesse o site cdcc.usp.br. Bom, a gente espera que você tenha aproveitado essa edição do Informe USP São Carlos. Se achou o conteúdo interessante, fortaleça a divulgação. Por favor, compartilhe com quem também quer entender melhor o que acontece na USP, em especial aqui no campus de São Carlos. Lembrando que os principais trechos da nossa conversa também estão disponíveis nas redes sociais, além do YouTube, que você encontra também no Facebook, Instagram, TikTok, X e Threads.
E o Informe USP São Carlos é uma produção da Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Campus USP de São Carlos, em parceria com o CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos. Contamos ainda com o apoio, claro, das assessorias de comunicação das unidades do campus. Nosso agradecimento especial a todos envolvidos. Desta vez a gente tem um representante aqui com a gente, que é o Ricardo do IAL, que está escondido ali, mas está vendo tudo, né? Gostou, Ricardo? Adorei, gente. Muito bom, né? Obrigada a você pela parceria, viu? Foi uma alegria ter a sua companhia aí do outro lado e a gente se encontra na próxima edição do Informe USP São Carlos. Até lá!